Começa agora, Papo de Terça. A escrita é uma das formas mais antigas de comunicação, mas na antiguidade era dominada pelos homens. Uma das pioneiras da escrita de romances foi Jane Austen. A jovem inglesa escreveu seu primeiro livro, Razão e Sensibilidade, em 1812, entrando para a história sendo a primeira mulher escritora de romances. Mesmo 206 anos após uma mulher escrever seu primeiro romance como uma libertação para o sexo feminino, ainda há preconceito com as autoras que se focam em literatura erótica. Por isso, hoje vamos conversar com a escritora Josiane Veiga, de 34 anos, residente de Juí. Boa noite, Josiane, seja bem-vinda. Oi, boa noite, obrigada por terem me convidado. Josiane, a gente sabe que nos dias de hoje o livro erótico mais vendido no mundo é 50 Tons de Cinzas, o que não era comum na literatura antigamente. Tu teve alguma inspiração em algum escritor desse tipo para gostar de escrever sobre esse assunto? Como é que foi o teu começo como escritora? Assim, eu comecei a escrever com 12 anos, então eu não tive inspiração nenhuma nos autores atuais. Na verdade, eu nem li autores atuais, assim, 50 Tons, por exemplo, é um livro que eu ainda não li, ainda não cheguei a ler. Eu sou mais os autores dos anos 70, 80, Stephen King, Penny Jordan, Deborah Simmons. Esses autores são mais a minha inspiração, assim, são os autores que eu mais me aproximo, né? Não realmente, os autores atuais, eu não tenho essa proximidade, apesar de saber que 50 Tons de Cinza abriu o leque, né, para esse tipo de gênero. Mas eu sempre acreditei no gênero, porque eu já conheço livros de banca há muito tempo. Então, antigamente também eles vendiam muito, mas 50 Tons deu um ar mais chique pra coisa, né? Antigamente também se vendia muitos livros assim de banca. Certo. E é difícil para você ser uma escritora de romances eróticos em um mundo que as mulheres elas sofrem diariamente com machismo? Olha, assim, é bem complicado, porque as pessoas, elas gostam muito de julgar o autor pelo que ele escreve, né? Sim. E no meu caso, por exemplo, eu tenho livros LGBTs e eu não tenho nenhum envolvimento com a sigla LGBT. Então, às vezes a pessoa confunde, ela escreveu tal cena, então é determinada situação, né, numa linguagem vulgar, assim, ela escreveu um livro erótico, então ela é uma vadia, por exemplo. Sim. O que não seria adequado, né? Na verdade, o escritor, ele nem sequer ele fala de si mesmo. O escritor, ele sempre usa ficção e fala sobre coisas que estão fora do seu próprio cotidiano. No meu caso, eu escrevo literatura histórica. Então, os meus romances se passam lá na Idade Média, Idade Medieval, tem a época da Guerra Civil Americana, então a Segunda Guerra Mundial. Então são coisas bem diferentes do meu universo vivido hoje na modernidade, né, no século XXI e tal. Então, assim, as pessoas, mas mesmo assim as pessoas olham com um certo julgamento, tá? O que não me afeta em nada, porque eu já tenho bastante tempo dentro da literatura, eu escrevo desde os 12 anos, então isso realmente não me afeta, mas eu vejo que afeta outras autoras. Tem autoras que ficam com vergonha, tem autoras que não usam seu próprio nome para escrever, porque tem medo da família, tem medo de ser julgada pela sociedade, tem medo de ser julgada no trabalho. E isso a mim não me atinge, porque eu realmente já tenho uma certa maturidade e tal, já tenho uma idade, então isso não me preocupa. Mas eu sei que autoras mais novas sofrem bastante com isso. Tá bom, Josi. Quantos livros tu tem publicado atualmente? Olha, se eu não me engano, 38, tô chegando 39 agora. Não tenho certeza, mas eu acho que é mais ou menos isso. Porque eu escrevo bastante, eu sou bastante prolífera. E eu tenho uns contos, então, assim, eu tenho hoje, com certeza, mais de 60 livros escritos, mas publicados, 39 por aí. Tá, e qual deles é o mais vendido? Muito complicado apontar qual, porque assim, todo ano tem um que explode, né? São muitos, né? Esmeralda, são muitos. Então, tipo, Esmeralda em 2015 foi muito vendido. A saga Jitsu, da época ali de 2008, ficou em primeiro lugar muito tempo em sites de tipo clube de autores e tal. Foi muito lido também. Ele procura-se uma esposa, ficou bastante tempo ali no top 3 da Amazon,
da Veja, e o atual, o último lançamento mais forte, que é Laços de Amor, que é um romance sobre uma jovem disléxica que sofre de dislexia e tem um filho e é abandonada grávida. Ficou algumas semanas em primeiro lugar em vendas na Amazon, e também dá primeiro lugar na Veja, né, de e-book. Então, são livros que são bastante vendidos, assim, mas eu nunca parei para contar. Eu não me importo com a quantidade de livros vendidos. Eu me importo mais com a quantidade de pessoas que eu consigo atingir com esses livros, a quantidade de pessoas que entram em contato comigo e tal. A quantidade de leitores, porque às vezes a pessoa compra o livro e nem lê, né? Então, realmente não me importa muito esse valor, mas eu consegui realmente bater algumas metas, alguns números, sim. Certo. E a tua opinião em relação à literatura erótica brasileira e inglesa, qual é? Eu acho que literatura não pode ter amarras, não pode ter preconceitos, a literatura tem que ser escrita. A gente não pode esquecer que, por exemplo, um livro que é muito usado na escola, que é o Cortiço, é um livro extremamente erótico e é usado na escola, é um dos fundamentos da literatura nacional, né? Então, é um dos pilares, e então você não pode proibir o autor de escrever alguma coisa. Eu acho que a literatura tem que ser livre, a arte tem que ser livre, ela tem que ter limites na idade. Por exemplo, você não vai apresentar um livro erótico para uma criança de 12 anos, certo? Um livro para um pré-adolescente, ele já pode ter uma linguagem um pouco mais adulta, mas não pode ser também muito exposta. Sim. Então, você precisa ter limites, você precisa respeitar o leitor que você quer atingir. Eu, por exemplo, tenho um livro que se chama O Pilar, a Sara, o Pilar, que é um livro que eu escrevi para adolescentes, porque eu tinha muitas leitoras mães que queriam mostrar os meus livros para as filhas e não tinham livros. Então eu escrevi um livro especialmente para adolescentes, que é um livro que não tem nenhuma conotação que seja agressiva, que tenha violência, que seja alguma coisa exposta. Muitos dos meus livros são muito crus, né? Tem muita violência exposta, muita cenas de decapitação, cenas de coisas assim. Então eu não posso apresentar isso para um público mais jovem, eu tenho que apresentar isso para um público já mais maduro. Então eu acho que o limite da literatura, ele tem que chegar na idade do público que a literatura está atingindo. Quem põe essa idade é a família do leitor, né? A família tem que controlar o que o leitor está lendo. A família Sim. tem que olhar, a mãe e o pai tem que olhar o que o adolescente está lendo. Sim, Ele lógico. tá lendo 50 tons. Eu não concordo com um adolescente de 12, 13 anos lendo 50 tons de cinza, por exemplo. Agora, uma mulher de 20, 30 anos lê 50 tons de cinza é um direito dela. Se ela gosta, se ela se sente bem, se é uma literatura que faz bem para ela tem mais que ler mesmo, ninguém tem nada a ver com isso. Certo. E você acha que a literatura inglesa ela é mais consumida que a brasileira, por exemplo? Nossa, a gente sabe, assim, porque a gente que está no meio tem uma comunidade dentro da própria Amazon, tá? Tem uma comunidade de autores. Lá você lê os fóruns de cada país. No Brasil é muito pouco. O brasileiro, assim, ele lê aqueles autores, tá? A gente tem um núcleo de autores ali que o pessoal lê, e quem não tá naqueles nomes, o pessoal meio que fica assim, não quer ler, tem mais receio de começar, de comprar um livro. É mais fácil a pessoa dar um livro e daí começar a ser lido do que ser lido de cara. Já o público inglês, não, ele está mais aberto a novos autores. Então a gente vê muitos autores lá que tem uma renda altíssima vivendo de literatura, sabe? Porque, assim, nesses países de primeiro mundo, todo mundo lê. É uma prioridade, as pessoas recebem seu salário, elas já vão comprar um livro. Tem um Vale Livros lá, se eu não me engano, tem um Vale Cultura, que eles já podem receber da própria empresa onde eles trabalham, eles já podem gastar comprando livros, comprando material, coisas assim. Então sempre vai, por serem países que a cultura é mais incentivada pelo governo, a gente sabe que lá tem uma outra visão. Aqui no Brasil, o autor ele é massacrado de todos os lados, o governo principalmente. O governo consome nossos impostos, a nossa renda de forma que é vergonhosa. Um autor querer viver só de literatura no Brasil é muito difícil. E tu já escreveu algum livro que tenha saído da linha do romance? Como foi a experiência? Assim, eu já escrevi, eu sou apaixonada por terror, eu sou apaixonada por Stephen King.
Então eu escrevi, mas eu não sei escrever terror, tá? Então eu escrevi 2 livros que são 2 contos, na verdade, que são tentativas de serem contos de terror, mas eu nem sei se chegou a isso. Eu tentei sair da minha linha, mas é muito difícil, porque eu tenho um jeito de escrever e o pessoal, os meus ídolos nessa área de terror, que é o Oscar Mendes, que é o próprio Stephen King e tal, eles têm uma forma de narração que é muito diferente do que eu faço. Eu não consigo escrever como eles escrevem. Por isso, Sim. talvez eu não Aonde tu se inspirou para escrever esses contos de terror? Os contos, eu não sei, o livro, nenhum livro eu posso te dizer assim com precisão, me inspirei de determinada situação. Todos os livros surgem do nada, sabe? Às vezes você está dormindo e daí você acorda, pronto, já tem o livro, o próximo livro na cabeça. Às vezes, quando não acontece isso comigo, eu fico desesperada, porque, tipo, vou dormir, não acordei e não tenho livro. Que o meu próximo romance, eu gosto de já ter 2, 3 romances no futuro já preparados na minha mente para eu, quando eu terminar esse que eu estou escrevendo agora, já começar o próximo. Sim, certo. E sobre o design de capas dos teus livros, é você mesmo quem faz? Qual a intenção de colocar os homens sensuais nas capas? Assim, ó, quando eu comecei na Amazon, eu não explodi logo de cara, tá? E as capas eram feitas num processo mais simples possível. A gente pegava os programas, eu e outros autores pegávamos programas de edição, fazíamos as capas do jeito que a gente conseguia. Daí a gente percebeu que as autoras que eram mais vidas, elas colocavam homens seminus na capa. Daí todo mundo resolveu fazer igual. Então eu tive um capista, o Ícaro Trindade, que faz tempo que eu não faço capas com ele, mas a maioria dos meus livros foi ele que fez a capa. E ele resolveu ele, por iniciativa própria, começou a colocar homens nas capas ou casais, que deu muito certo, começou a vender bastante. Daí agora eu que estou produzindo as minhas próprias capas, por causa de tempo mesmo, ele não tem tempo de produzir e eu não consigo. Eu tenho um pouco de ansiedade, eu não consigo ficar esperando outros capistas, eu não tive experiências boas com outros capistas, sabe? Tive alguns problemas e tal, então eu mesma estou produzindo as minhas capas. Então eu estou usando a mesma fórmula. Alguma coisa que seja chamativa, um homem, uma mulher bonita, a beleza de alguma maneira, e o título e tá ok. Normalmente isso vende, não estou tendo nenhum tipo de problema. E hoje tu se considera realizada como escritora? Tem alguma meta que tu quer atingir ainda? Assim, eu acho que, pra mim, se eu me sentir realizada, era atingir o top 1. Se eu conseguisse atingir o top 1, eu já teria feito o que eu precisava fazer. E eu atingi. Então, eu realmente não tenho outra meta. Eu só quero continuar no meu ramo, sabe? Não tenho, assim, essa preocupação de voltar ao top 1, de fazer top 10, de cada livro ser um sucesso. Eu quero continuar escrevendo e que as pessoas continuem me lendo. Se eu conseguir fazer isso, continuar tendo leitores com cada livro que eu lançar, não importando se são muitos ou poucos, nós tendo leitores, eu já cheguei ao que eu precisava, ao que eu queria. Meu objetivo já foi alcançado. 2 minutos. Certo. E se alguém hoje lhe perguntasse alguma dica para começar a escrever, o que você diria para a pessoa? Olha, é muito difícil, vem muita gente falar comigo, assim, mas muito mesmo. Às vezes eu tenho que até fechar o meu mensagem, porque vem muitas pessoas perguntar como eu começo a escrever livro. Olha, é muito complicado se você não sabe começar, é sinal que essa não é a sua profissão, né? Então, saber começar um livro é o primeiro passo para ser escritor. Você tem que começar a saber de onde que vem a sua ideia e tal. Se você sabe começar, então comece o seu livro, trabalhe em cima dele e não confia muito nos outros. Porque, assim como em vários outros ramos de profissão, a literatura não é muito agradável ao coleguismo. Existe muitas panelas, existe muita perseguição, existe muito perfis falsos mandando mensagem, então tem que se cuidar. Eu já recebi diversas denúncias. Saiu uma lista há pouco tempo de os autores
mais odiados do Brasil. Eu estava em primeiro lugar. Essa lista foi feita por um grupo que eu não conheço as pessoas, mas elas me conhecem e me detestam, eu não sei o motivo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa exposição de expor o que você está escrevendo. Se tu está escrevendo teu livro, termina ele, lança ele, não se expõe muito às panelas, porque as panelas podem querer te massacrar, Tá bom. pelo menos no começo. Josi, a gente Depois agradece que a tua você participação tiver, tá livre. e lhe deseja muito sucesso. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Tchau, Josi. obrigada. Tchau. Tchau. Para a cadeira de radiojornalismo, Jéssica Miller e Jade Guimarães. Você ouviu Papo de Terça.